me chamo Jennifer de Souza Ribeiro, estudante do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo. O intuito desse vídeo é falar um pouco sobre alguns assuntos relacionados à disciplina de álgebra linear, que é uma das disciplinas que fazem parte do meu curso. Enfim, eu vou começar falando sobre a diagonalização e vamos diagonalizar as transformações. Bom, brincadeiras à parte, eu vou começar falando sobre o tema de diagonalização de transformações lineares. E a primeira pergunta que a gente faz, é o que seria diagonalizar? Bom, diagonalizar é escrever uma matriz que representa uma transformação linear na base dos autovetores, na qual ela é diagonal. E como saber, se é diagonalizável ou não, T é diagonalizável se e somente se existe uma base B de V formada por autovetores de T. Ou seja, nós temos uma matriz inicial T e ela só vai ser diagonalizável se existir uma base V formada por autovetores da matriz inicial T. Com o decorrer do vídeo vai ficar menos confuso, Eu vou explicar um pouco agora como iniciar o processo, Como iniciar o processo para saber se é diagonalizável, se não é, o que a gente tem que fazer, o que não precisa fazer, enfim. Inicialmente, se vamos supor que nós temos um exercício, o professor aplicou um exercício e nele ele não passou a matriz já formada, No caso, ele passou os operadores, com os valores de x e y. Se for dessa forma, a primeira coisa que nós temos que fazer é formar a matriz canônica com os operadores, Pegar os valores de x e y e assim formar uma matriz. Porém, se o exercício já, der, por exemplo, uma matriz A pronta, nós vamos utilizar essa matriz que já foi dada. E, a partir disso, nós vamos calcular o determinante dessa matriz para verificar os autovalores e, entender, e procurar saber se essa matriz ela é diagonalizável ou não. Por quê? Através dos autovalores, a gente já consegue ter uma noção inicial se essa matriz ela é diagonalizável ou não. Ou seja, se com o cálculo do determinante, nós calculamos o determinante e fazemos o cálculo de delta, para saber os valores de x1 e de x2. E se esses autovalores, que são os valores de x1 e de x2, forem iguais, define-se que o exemplo dado não é diagonalizável. Se nós fizermos o determinante, calculamos o determinante e descobrimos, que o valor de x1 e x2 são iguais, nós já obtemos uma noção de que essa matriz ela não vai ser diagonalizável. Porém, se a gente conseguir encontrar autovalores distintos, nós vamos prosseguir calculando os autovetores associados a cada um dos autovalores encontrados, Nós vamos dar continuidade ao cálculo, dos autovalores, ou melhor, dos autovetores associados aos autovalores que nós encontramos. E, enfim, continuando, agora nós vamos, ao cálculo dos autovetores. Bom, calculando os autovetores, a partir desses autovalores que encontramos, nós formaremos, ao encontrar esses autovetores, nós vamos formar uma matriz M, formada por esses autovetores encontrados. E o próximo cálculo, que nós temos que fazer, no caso, seria calcular a inversa da M, multiplicar pela matriz inicial que nós tínhamos, que nesse caso aqui seria a matriz A, e multiplicar novamente pela matriz M inicial, que é a que nós formamos ali com os valores dos autovetores. E, no caso, no final disso tudo, acharíamos uma matriz D, que seria a matriz diagonal, que é o que nós queremos, Porém, tem um detalhe, no caso aqui, esse M elevado a menos 1, a gente ainda não falou como se calcula ele, Porque no caso seria a inversa da matriz M que nós formamos com os autovalores, ou melhor, com os autovetores. E como é que a gente faz, para poder achar essa inversa?
E depois, o que faremos? Nós vamos calcular a matriz inversa, que no caso seria aquele m elevado a menos 1 que eu mostrei ali em cima. E para calcular a matriz inversa, nós vamos ter que fazer, ou melhor, que conferir dois cálculos. O primeiro deles, nós temos que multiplicar a matriz m, multiplicado por uma matriz m elevado a menos 1, que no caso nós não sabemos qual é. Então, a gente utilizaria uma matriz genérica, né? Formada, por exemplo, por A, B, C, D, se for uma matriz 2 por 2, por exemplo. E a multiplicação dessas duas deve ser igual à matriz identidade. E também devemos fazer a conta, digamos que contrária, né? O cálculo contrário. Multiplicar a inversa, que no caso seria a matriz genérica nesse momento, né? Porque nós ainda não encontramos a inversa oficial, vezes a matriz M, que é aquela formada pelos autovetores que eu citei anteriormente, que isso deveria ser, ou melhor, deve ser, igual à matriz identidade. Se ambos esses cálculos derem certinho, então, né, a gente encontra, né, os valores que nós encontrarmos será o da matriz inversa. E em seguida, nós vamos realizar o cálculo final, que é a realização da continha, né, que eu citei ali em cima, que seria a matriz inversa vezes a matriz A vezes a matriz M, que no caso nos levaria a chegar à matriz diagonal final, que é a solicitada. Vamos seguir a setinha? Bom, já um assunto correlacionado a esse, né, seria o assunto seguinte falado sobre espaços com produto interno. E o conceito desse tema, né, refere-se a uma multiplicação entre dois vetores que pressupõe que se obtenha um número real como solução e não um outro vetor. Ou seja, nós vamos fazer uma multiplicação, né? Pegar dois vetores dados lá por um exercício, algum exemplo, e a gente quer obter, né, um resultado que seja um número real, né? Através dessa multiplicação nós queremos um número real e não um novo vetor. E, né, dando prosseguimento, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades desse assunto, né? Que são os espaços com produto interno. Bom, a primeira propriedade a ser dita, né, seria o axioma 1, né, que é sobre assimetria, né? Quando nós falamos sobre a questão do produto interno, seria basicamente o que está aqui nesse exemplo. Ó. O símbolo é como se fosse um símbolo de maior ou de menor, daqueles que a gente utiliza lá na matemática para indicar que um número é maior que o outro, que alguma sequência seja maior que a outra, enfim. Mas não necessariamente é isso, né? Só o símbolo que é parecido, né? E ficaria basicamente assim. Nesse caso aqui, né, seria, por exemplo, o produto interno de U e V. Mas no final eu vou mostrar um exemplo mais certinho. Esse daqui eu só estou mesmo comentando. Bom, o primeiro axioma, né, a primeira propriedade, é sobre a simetria, né? Ou seja, que no caso o produto interno de U e V é igual ao produto interno de V e U. Já o axioma 2 é sobre a homogeneidade. Bom, agora, né, falando aqui sobre o axioma 2, que seria da homogeneidade, ele diz que o produto interno de um lambda vezes U e V deve ser igual à multiplicação do lambda vezes o produto interno de U e V. Já o terceiro axioma é sobre a aditividade, né? Algo relacionado à soma. Nesse caso aqui, ele fala que o produto interno de um vetor U mais vetor W e V deve ser igual ao produto interno do vetor U e V mais o produto interno dos vetores W e V. O quarto axioma é o da positividade, que ele diz que para o produto interno dos vetores U e V vão ser maiores que zero, né? Para todo vetor U, diferente de zero. E o último, mas não menos importante, axioma, né, que é o 5, ele fala sobre a questão do produto interno dos vetores U e V
serem iguais a zeros, C e somente C, U for igual a zero. Né? No caso, essa daqui são algumas propriedades, né, desse assunto, né, sobre os espaços com produto interno. E agora aqui no final eu vou dar um exemplo, né? Tipo, nós falamos tanto sobre o produto interno, mas enfim, né? Como funciona, né? Como se calcula o produto interno? Bom, nesse caso aqui, vamos supor que fosse um exercício, né? Que dissesse, nós temos dois vetores, os vetores U e o vetor V, o vetor U e o vetor V, e, né, eles fossem formados pelos valores, o vetor U, 1, 2 e 3, e o vetor V pelos valores 4, 5 e 6. Bom, para a gente fazer, né, o produto interno, nós colocaríamos ali dentro do símbolozinho, né? Como eu disse, parece o símbolo de maior ou menor igual, mas não necessariamente é. E nós íamos fazer uma multiplicação, né? O primeiro valor do vetor U vezes o primeiro valor do vetor V, como ali, né? O 1 vezes 4, o segundo vezes o segundo e o terceiro valor vezes o terceiro valor. Então, ficaria 1 vezes 4, 2 vezes 5 e 3 vezes 6. E teria uma soma entre cada uma dessas multiplicações, como está aqui no exemplo. 1 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 6. O que resultaria em 1 vezes 4, 4, 2 vezes 5, 10 e 3 vezes 6, 18. E fazendo a soma final, isso resultaria em 32, ou seja, o produto interno de U e V desses dois vetores, nesse caso com esses valores, daria um resultado igual a 32. E o outro assunto e último assunto tratado no vídeo, também correlacionado ao assunto, seria o processo de Gram-Schmidt, né? Esse camarada aí, né? Top, top, top. Bom, aqui no processo de Gram-Schmidt, né? Ele é caracterizado como, né? O processo de Gram-Schmidt é um algoritmo para obter uma base ortogonal ou ortonormal a partir de uma base qualquer. De maneira mais geral, o método permite transformar um conjunto de vetores linearmente independentes em um conjunto ortogonal que gera o mesmo espaço vetorial. E é importante lembrar uma observação, né, que para que dois vetores eles sejam ortogonais, o produto interno entre eles deve ser igual a zero. Lembrando que o produto interno, né, foi o assunto que eu falei anteriormente. Então, né, tem uma relação bacana aqui entre os dois, né? Enfim, dando continuidade, por último, que de tudo, para finalizar o vídeo, eu vou dar um exemplo sobre, né, essa questão do processo de Gram-Schmidt, né? O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Bom, no caso aqui, né, eu vou ler o exemplo que foi dado. Seja V um espaço vetorial com produto interno, né? Ali ele colocou o símbolozinho, e base B, V1, V2 e V3. A partir de B, que é a base que ele deu ali em cima, né? Desejamos encontrar uma base ortogonal, né? B' igual V1', V2' e V3'. Para isso, nós temos 3 cálculos a serem feitos, né? Para que a gente possa descobrir, né? O que o exercício está pedindo, né? No caso, que ele quer encontrar uma base ortogonal. Então, nós primeiro vamos calcular. O V1' vai ser igual a V1, ou seja, se V1 tiver valores 1 e 2, o V1' também vai ter valores 1 e 2, porque eles são iguais. Já aqui, para calcular o V2', a gente teria que fazer o seguinte cálculo. V2 menos o produto interno de V2 com V1', dividido pelo produto interno de V1' com V1'. E, por último, multiplicar por V1' também. E, por último, fazer o V3', né, igual o V3, que é o de lado B, menos o produto interno de V2 com V1', dividido pelo produto interno de V1' com V1'. E também multiplicar tudo isso por V1'. E somar, né, após fazer todo esse cálculo aqui no V3, somar, né, somar o resultado com o produto interno de V3 com o V2' sobre
né, dividido pelo produto interno de V2' com V1'. E por último, multiplicar tudo por V2' também. E a partir desse cálculo, né, nós íamos conseguir obter, né, o que o exercício está pedindo, que no caso seria uma base ortogonal para B.